Olá, bom dia, muito bom dia. Hoje nós estamos no nosso dia 6 do Devocional Plenitude. Meu coração tá tão feliz de ter você mais uma vez aqui comigo. Tenho certeza que esses últimos dias você viveu experiências e essas experiências tornaram você um pouco mais forte. Hoje o tema do nosso devocional, identidade é a chave de acesso. A gente vai falar sobre o 8º dia lá no devocional, tá? Para quem tem o devocional, você pode acompanhar, é lá no 8º dia. Nós estamos falando sobre identidade. No último dia de devocional, no dia 5, nós falamos sobre isso. Sobre a importância das memórias, aonde foi que você se perdeu. Se você não assistiu o vídeo número 5, eu te convido, vai aparecer aqui embaixo no card, para que você possa estar assistindo o vídeo 5. Vamos falar sobre identidade e a chave de acesso. Primeira coisa que eu gostaria de falar para vocês é sobre chave de acesso. A chave de acesso é aquela chave que vai fazer você abrir coisas, que vai te dar acesso a coisas. Ali no livro de Tiago 1, 23 e 24 diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. As nossas escolhas diárias, elas são definidas pela nossa crença, pelo nosso valor, pela nossa identidade. Aquilo que nós acreditamos sobre nós, aquilo que você acredita sobre você. Hoje nós podemos olhar para a nossa vida, nós podemos perceber, e eu posso perceber o quanto esse tema identidade, ele precisa ser analisado por nós de uma maneira cuidadosa, zelosa. Porque eu acredito que os resultados, as portas que talvez você está buscando abrir, as respostas que você está buscando lá fora, vai precisar passar pela jornada dentro de você. Eu já falei isso algumas vezes aqui no devocional, mas eu gostaria de mais uma vez destacar que quando a gente está vivendo, isso é um paradigma dentro de nós, porque quando nós estamos vivendo situações externas desafiadoras, a primeira coisa que nós buscamos é olhar para alguém ou esperar que alguém vá nos ajudar a fazer algo. E eu entendo que a jornada ela se torna mais leve, que quando nós estamos ao lado de pessoas certas, nós conseguimos as ferramentas, nós conseguimos um conselho, né? Nós conseguimos alcançar coisas com toda certeza. Mas eu quero dizer para você que a expectativa que você precisa gerar no seu coração e o desejo que eu, Andressa, busco que você gere no seu coração é que a partir desse devocional, em cada dia, você possa estar olhando mais para dentro de você. Que você possa estar olhando mais para dentro de você. Porque a chave para que você abra as portas de um casamento restaurado, a chave dos seus sonhos, dos seus objetivos profissionais e financeiros, a chave de uma casa ordenada, de uma casa de paz, de uma casa equilibrada, essa chave vai estar dentro da sua identidade. Eu não tenho como expressar ou dizer o que os últimos anos me trouxe. Os últimos 5 anos estudando, né, de forma diária, diligente, sobre tantos assuntos, nós sempre voltamos na identidade. Quando eu estou lá nas empresas fazendo consultoria, nós sempre vamos falar sobre a identidade do dono. A cultura organizacional, ela vai nos deparar com a identidade, com os valores do dono. Quando nós olhamos para uma liderança, nós vamos nos deparar sobre as crenças daquele líder, sobre aquilo que hoje ele executa, a maneira que ele executa, né? A capacidade que ele tem, a inteligência emocional que brota dentro dele. Então, olha como isso é importante. Olha como esse tema, identidade, não é apenas mais um tema bonito que a gente viu no devocional, não. Esse tema identidade, eu quero dizer para você, precisa ser no ano de 2024, se você deseja receber um ano, se você deseja viver um ano, se você precisa viver algo diferente, então eu quero dizer, você vai precisar olhar para dentro desse tema, identidade. E aí o nosso devocional segue dizendo:
A Camila fala sobre isso, né? Eu posso olhar hoje com os meus olhos de maneira convicta e dizer que eu acho muito inteligente uma pessoa sábia, disciplinada, realizadora, capaz de vencer a zona de conforto e fazer o que precisa ser feito para atingir os seus objetivos. Você vai ouvir tudo, agradecer, se sentir feliz por ter sido validada por alguém ou por mim, mas isso não vai se sustentar por muito tempo na sua vida. Não reconhecer emocionalmente em si todas as características. Como diz na Bíblia, esse livro que nós acabamos de ler em Tiago 1, 23 e 24. Ele fala sobre uma reflexão. Você e eu vamos virar as costas e esquecer quem somos. Fazemos escolhas erradas, estando com pessoas em lugares errados, sabotando a nossa vida, que era para ser abundante. Nós falamos isso no início do nosso devocional. Pois uma vida medíocre, cheia de altos e baixos, é o que uma pessoa sem valor acredita ser capaz de realizar. Quando nós estudamos esse livro de Tiago, onde ele vai nos mostrar o povo judeu estava sendo conduzido por Moisés. Eles viveram uma vida escrava no Egito e de repente eles vivem uma jornada e nessa jornada Deus os sustenta. Deus dá o maná, Deus manda as codornas, Deus manda o sustento para que eles possam sair desse lugar de angústia que eles viviam, de escravidão que eles viviam. Mas a gente percebe um comportamento sabotador. Esse povo, o povo judeu, ele começa a se comportar de forma a se auto-sabotar. E essa autossabotagem, essa conduta deles impediu eles de chegar lá no outro lado. Impediu eles de abrir essa porta que se chamava Terra Prometida. Eles se sabotaram de várias formas. Eles foram rebeldes, eles desobedeceram. Eles tinham uma ordem dada por Moisés, o seu líder, e eles não aceitaram essa ordem. Eles foram idólatras, ou seja, colocaram coisas acima de Deus. Eles começaram a ter um sentimento de insatisfação muito grande. Eles começaram a lamentar, a lamúrias, um coração ingrato. Olhavam para aquilo e diziam, eu preferia lá aquele pouquinho que a gente tinha no Egito, e esqueceram daquilo que Deus já tinha feito. Eles não reconheceram a provisão diária. Eles não olharam para aquilo que eles já tinham, porque dentro deles existia uma identidade completamente adulterada. Aquelas experiências que o povo judeu viveu no tempo de escravidão roubou dele a consciência de quem de fato ele era. A mentalidade, uma raça eleita foi transformada em uma mentalidade de escravo. E como escravos, eles não sabiam ser livres, não sabiam ser prósperos e não podiam ser herdeiros de maravilhas. Então, por emocionalmente não ter clareza de quem eles eram, de não saber a sua real identidade, uma identidade de povo de Deus, de prósperos, de fartos, de protegidos, de cuidados, de amados, eles deram um jeito de sabotar o plano de Deus para a vida deles e não acessaram a terra prometida, não usufruíram a terra prometida. Deus tinha um plano para esse povo. Eles sairiam da escravidão e iriam para uma terra que emanava leite e mel. Sabe, às vezes eu olho para dentro de alguns atendimentos, dentro das imersões. Quando nós falamos, né, a gente tem falado muito do Viva Sua Real Identidade, mas quantas vezes eu vejo uma jornada de pessoas que têm sonhos e têm objetivos e que desejam, que anseiam algo, mas que por tudo que viveram, por uma mente escassa, não conseguem se sentir capazes e livres, por uma situação que aconteceu. E quando nós olhamos para esse povo, era exatamente isso. Eles foram removidos da escravidão de um tempo de muita escassez, de muita luta,
mas a mentalidade de escravo continuou com eles. Continuou com eles porque eles continuaram ingratos, eles continuaram insatisfeitos, porque eles não sabiam quem eles eram. O tempo de escravidão roubou do coração deles a certeza da identidade, de ser pessoas, de ser um povo eleito, escolhido, amado. E quando a gente não se sente amado, a gente é vítima. Quando a gente não sabe quem a gente começa a olhar para os outros e não assume o comando da nossa jornada. Nós esperamos de forma externa a mudança e esquecemos de viver o nosso próximo propósito. Olha isso. Essa mentalidade, a mentalidade de escravo, roubou a identidade. A pergunta que eu faço para você: qual é hoje a mentalidade que tem roubado a sua identidade? Você sabe quem você é? Você conhece o seu propósito? A Camila continua dizendo: comigo e com você acontece exatamente do mesmo jeito. A palavra de Deus diz que Ele nos conhece pelo nome e os nossos dias foram escritos no livro da vida, que Ele tem planos para nós. E que esses planos, eles são bons, perfeitos, agradáveis. E se os seus pensamentos hoje não têm sido pensamentos de paz, mas pensamentos de angústia, de mal, de ansiedade, de depressão, de tristeza profunda, eu quero dizer que foram as suas memórias, foram essas memórias lá da sua infância, essas memórias do que você viveu, do abuso emocional, físico, do abandono, da rejeição, de palavras proferidas, da solidão, das dores. Foram essas memórias que geraram um significado. E esse significado trouxe um sentimento, esse sentimento que está aí de revolta, de ira. Esse sentimento que está aí faz parte dessas memórias. E é essa combinação de memória, significado e sentimento que hoje gerou uma crença de identidade distorcida, uma crença de capacidade distorcida, uma crença de merecimento distorcida. E quantas vezes eu percebo que as pessoas me perguntam: Andressa, como eu posso encontrar o meu propósito? Talvez esse é o seu questionamento, você está aqui dizendo: eu quero encontrar o meu propósito. Nesse ano eu quero encontrar o meu propósito, eu quero saber, eu quero me sentir cheio, eu quero ter uma vida que faça sentido. E eu quero te dar a resposta. Eu quero te dar a resposta que está aqui no nosso devocional. Você nunca encontrará o seu propósito. Mas à medida que eu e você descobrimos quem de fato nós somos, o nosso propósito aparecerá. O propósito se diz respeito à missão. E cada um de nós foi planejado por Deus com todas as características e dons para cumprir uma missão específica. Porém, eu preciso ser capaz de me despir de todas as mentiras, experiências ruins que eu vivi, para que eu possa imprimir sobre mim o meu valor, para reconhecer o que de fato carrego e quem de verdade eu sou, para que então eu possa cumprir a minha missão. Eu quero dizer algo para você. A resposta do seu propósito, ela está dentro da sua identidade. Quando eu e você, nós conhecemos a Deus, quando nós nos entregamos a esse relacionamento, quando nós olhamos e contemplamos, somos herdeiros de Cristo, quando eu e você, nós olhamos para dentro da nossa trajetória e nós compreendemos que entregamos a nossa vida a Ele, nós descobrimos duas missões que é comum em cada um de nós. A primeira missão é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o seu primeiro propósito. Andressa, eu não sei que propósito que eu tenho na vida. Bom, já vou te dar um. Hoje, nesse momento, seu primeiro propósito de vida é amar a Deus sobre todas as coisas. Esse é o seu primeiro propósito. Sua segunda missão, seu segundo propósito: amar ao próximo como a ti mesmo. Amar as pessoas que te cercam, amar a sua família, amar o seu filho,
Amar as pessoas que Deus coloca aí na sua jornada, amar essas pessoas. Amar essas pessoas faz parte do propósito, mas a pergunta que eu faço para você, a grande questão é: eu só posso amar ao próximo como a mim mesmo se eu estiver dentro de mim a certeza de quem eu sou. Porque se eu não me amo e se eu não tenho dentro de mim uma identidade firmada, como eu vou amar o próximo? Nós precisamos ser intencionais, nós precisamos decidir viver um resgate da nossa identidade. Nós precisamos deixar essa mente lá do tempo do Egito. Não sei qual foi o seu. Cada um de nós tem o nosso Egito, cada um de nós tem um momento de dor. Todos nós vamos precisar abandonar isso, nós vamos precisar viver um processo. E aqui nós temos descoberto que um processo é bom, desafiador, pode doer, mas ele é bom. E que nós só poderemos olhar para esses 2 mandamentos, esses 2 propósitos de vida que são universais, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Quando nós conseguirmos amar. Você não pode esperar que o outro te ame. Eu gostaria tanto que meus filhos me amassem mais. Eu gostaria que meu marido me amasse mais, minha esposa me amasse mais. Eu gostaria que os meus pais me amassem mais. Começa por você. Porque quando você aprender a amar a si mesmo, as pessoas vão começar a olhar para você e amar você de uma maneira diferente. Vamos lá, vamos finalizar aqui para a gente poder fazer a nossa oração de hoje. Eu compreendo que cada um de nós tem a jornada. Eu lembro de quando eu comecei a viver a minha jornada. Lá no ano de 2019, eu olhava para a minha vida e eu já tinha tantos resultados. Eu já tinha um casamento próspero, eu já tinha um filho maravilhoso, eu tinha um propósito, uma missão, um chamado, eu já tinha alcançado lugares que talvez eu nunca imaginei alcançar. Mas quando eu me deparei com uma nova jornada, porque existem momentos da nossa vida que nós vamos precisar ir para um outro nível. E esse outro nível, essa nova versão vai precisar viver novas experiências. E talvez você está aqui nesse devocional e você diz assim: Andressa, mas eu não estou em crise. Eu não tenho algo muito específico. Mas talvez você está num lugar perigosíssimo chamado zona de conforto. E nessa minha jornada, nessa minha trajetória, eu vivi momentos desafiadores. Eu vivi momentos de adoecer emocionalmente e fisicamente. Eu vivi momentos onde eu buscava a validação em tantas coisas. Lá no Viva Sua Real Identidade, eu conto os passos da minha jornada. Lá na imersão, eu mostro o quanto é importante nós olharmos para a nossa jornada e entender que nós não somos pessoas apenas perfeitas, nós temos sim debilidades e essa jornada, ela é incrível, por isso ela não pode acabar, a gente tem que ser melhor, a melhor versão cada dia. E aí quando nós compreendemos tudo isso, nós compreendemos que se eu hoje parar para investir em mim, a colheita de amanhã será uma colheita sólida e não uma colheita que depende de alguém. Olha isso. Cumprir a jornada, nos tornar parecidos e mais parecidos com o plano original de Deus. É isso. Foi isso que fez na minha vida e a Camila fala aqui. Foi a minha real identidade que me deu acesso aos projetos e planos de Deus para a minha vida e para o meu propósito. É a sua real identidade que vai te conectar com o teu propósito. É a sua real identidade que vai te mostrar o caminho. É a sua real identidade que vai te levar para o propósito. O propósito vai ser encontrado quando você olhar para dentro de você e você começar a construir, conseguir construir algo sólido aí dentro. Só existe um caminho. Não se busca propósito, busca-se alinhamento com Deus, busca-se reconhecimento e arrependimento de quem nós vínhamos sendo. Todo pecado, toda angústia, todo sentimento que não é bom que está dentro de você. E assim, nós nos tornamos imitadores de Cristo e a cara do homem e da mulher que Deus planejou quando nascemos. Nós voltamos à nossa verdadeira essência. Eu quero dizer para você, a nossa tarefa de hoje, nós vamos
fazer algo que a Camila fala aqui no Plenitude. Eu queria convidar você a pegar aí o seu caderno, né? Se você não tem um caderno para o devocional, eu até mostrei alguns dos meus cadernos. Hoje à noite nós vamos ter live, gente. 20 horas vai ter uma live que nós vamos falar sobre identidade. E eu tive algumas pessoas que me perguntaram, eu fiz uma postagem dos meus cadernos, né? Se você não me segue nas redes sociais, então aqui embaixo no texto tem o meu Instagram. Lá você vai ter conteúdos diários, acompanhar um pouquinho do meu dia a dia. E esses dias eu postei sobre os meus cadernos. Então hoje às 20 horas nós vamos ter uma live e eu vou mostrar um pouquinho sobre como que eu faço com os meus cadernos, minha rotina diária para vocês. Combinado? E qual é a tarefa? Pega aí o seu caderno e você vai fazer uma carta de confissão para Deus. Uma carta onde você vai olhar e vai reconhecer tudo que existe dentro de você que não é o plano original dele. Você vai olhar para dentro do seu coração, da sua identidade, e você vai lembrar, você vai trazer a memória aquilo que não faz parte da sua identidade. Uma carta de confissão. Deus, eu estou aqui para abrir o meu coração. Senhor, eu sinto raiva, eu tenho medo, eu tenho pensamentos suicidas. Senhor, eu tenho angústia no meu coração, eu não consigo perdoar. Você vai confessar, gente, de verdade, você vai colocar para fora. Você vai sentar em alguns minutos e você vai colocar para fora. Porque eu sei que isso vai ser algo que vai trazer no seu coração, vai trazer muita paz. Eu quero te convidar a não somente vir aqui assistir o devocional, a fazer oração, mas ir para a ação. Porque o conhecimento sem ação, mais uma vez eu repito, ele é fraco. Então, o meu convite para você é isso, que você possa parar alguns minutos e fazer essa carta, uma carta de confissão, colocando todas as angústias, colocando toda a situação contrária e trazendo para dentro do seu coração vulnerabilidade, se expondo, arrancando as máscaras, porque eu tenho certeza que você nasceu para viver uma vida abundante. E esse sentimento, esses pensamentos, essa postura, talvez você vai dizer, Senhor, eu grito, eu berro, eu sou uma pessoa impaciente, eu sou um homem mandão, eu sou distante da minha família, Deus, eu não consigo perdoar o meu pai. Eu não sei o que você vai falar, mas você vai fazer uma carta de confissão. Tenho certeza que será incrível, tá certo? Vamos orar? Pai amado, meu Deus, a minha oração hoje é de gratidão porque tu me amas, me amaste primeiro. Eu te agradeço porque mesmo durante todo o tempo que eu caminhei sem te conhecer e com comportamentos que não te agradam, o Senhor derramou sobre mim a tua misericórdia e o teu amor. Pai, perdoa o engano, a cegueira. Perdoa, Senhor Deus, enquanto eu não via. Hoje eu abro meu coração, a minha mente para receber o Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, enche tudo o que há em mim. Trata todas as feridas e fala ao meu ouvido quem eu sou para ti. E tudo que existe em mim que precisa ser transformado para que eu possa te agradar e cumprir o teu propósito. Não me deixes desistir e me sustente durante todo o processo. Eu te amo e te peço isso em nome de Jesus. Amém, gente? Amém? Ó, beijo no seu coração. Tem algumas informações aqui embaixo, não deixa de ler. Escreve seu comentário, eu quero saber um pouquinho de como está sendo esse devocional para você, tá bom? Deus abençoe vocês e até amanhã no nosso próximo devocional.